campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui juntos, compartilhando esses momentos à luz do Evangelho, nos trazendo esclarecimento, nos trazendo reflexões importantes para que possamos desfrutar dessas belezas que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos atrás, através dos seus discípulos, seus apóstolos, também de tantos espíritos que vêm nos esclarecer a sua mensagem de amor, justiça e caridade. E hoje vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos caiu para a nossa leitura o capítulo 28, que são coletâneas de preces espíritas, e nos caiu especificamente para afastar os maus espíritos. São uma das preces que podemos fazer para com um objetivo específico de afastar os maus espíritos. Mas jamais esquecer que os maus espíritos também está ligado justamente a nós, as nossas afinidades. Mas vamos ver um pouquinho o que nos traz aqui a mensagem de hoje e depois a gente conversa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e estai, por dentro, cheio de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, pelo exterior, pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e iniquidades. Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. E aí vem um comentário para a gente poder refletir de Kardec acerca desse parágrafo, né? Para a gente entender um pouquinho mais. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também deve limpar de suas impurezas da alma para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhe resistamos. Olha só, vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. No entanto, dão-nos força para que resistamos. Exatamente. E aí é que ele faz um modelo de uma prece, né, que poderíamos seguir. Mas eu gostaria, a prece é longa, eu só gostaria de ler uma parte. Bons espíritos que vos dignai de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção e isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência e de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Olha que magnífico, né? Então aqui, irmão, a mensagem de hoje, dentro das coletâneas de preces espíritas para os maus espíritos, lembrar o primeiro ponto. Todos nós somos espíritos e todos nós somos bons
e maus. Todos nós temos as nossas qualidades e as nossas iniquidades. E é por isso que quando falamos de maus espíritos, há que ter um cuidado para que isso não se torne algo de uma forma, às vezes, presunçosa, como se nós fôssemos espíritos libertos, isentos de quaisquer imperfeições. Então, irmão, quando falamos aqui dessa questão de espíritos que ainda estão na ignorância, estão ali muitas vezes pela incapacidade de compreender o bem como uma forma de agir, não que propriamente sejam maus. E muitas vezes nós também agimos assim. Muitas vezes, no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós agimos por desconhecimento e achamos que o que fazemos está certo, mas aos olhos do outro é um mal que está sendo feito. E aí? Como fica esse juízo de valor? Então, irmãos, quando temos essa dicotomia entre bem e mal, é importantíssimo que tenhamos consciência que eles sempre caminharão lado a lado, nesse plano de provas e expiações aos quais nós estamos. Porque isso faz parte da nossa caminhada. Porque sem o mal nós não saberíamos o que é o bem. E para construir um bem, a bondade de forma sólida em nós, é necessário vivenciarmos os diversos níveis de maldade que permeiam o mundo, inclusive o nosso mundo íntimo, que esse é o pior de todos, porque esse mal que permeia o nosso mundo íntimo é aquele que a gente menos olha, é aquele que a gente menos tem conhecimento, é aquele que muitas vezes ignoramos por não ter coragem de enfrentá-lo. E essa é a maior covardia que um homem pode ter. E o homem, eu digo de uma forma genérica, que o espírito pode ter quando não entra, não olha para aquilo que está vibrando na tua alma. E mais do que isso, aquilo que você emana é exatamente aquilo que você atrai. Então, quando atraímos maus espíritos, como o livro nos traz da mensagem de hoje, é porque o mal está em nós e não a culpa é do outro. A responsabilidade é sempre nossa. E a doutrina espírita, ela é tão linda, é tão esclarecedora nesse sentido, que vem trazer essas nuances dos ensinos morais do Cristo, é de que justamente é um momento de pararmos de culpar os outros pelos nossos tropeços, pelas nossas iniquidades, pelas nossas vicissitudes. Não, irmãos. É o momento de assumir responsabilidade pelo que somos, pelo que queremos ser e pelo que queremos atrair para a nossa vida, atrair para a nossa construção como espírito imortal. Porque essa caminhada aqui nesse plano físico é sim um caminho de desafios. É um caminho que nos chama a repensar e refletir sobre tudo aquilo que ainda não conseguimos entender, não só sobre o outro, não só sobre as coisas do mundo, mas também sobre as coisas que estão aqui em nós. Quando eu pego e reflito sobre algum comportamento meu, alguma dificuldade muito gritante minha, eu entro em parafusos, porque é uma coisa que a gente começa a ver que são padrões de comportamento que a gente vai reproduzindo, repetindo, e como se libertar disso? Somente com autoconhecimento, muito esforço, porque somente esse esforço sincero em transformar a nós, o que vai acontecer? Vamos para a prática. A partir do momento que eu digo assim, eu não tenho paciência. Ok, não tenho paciência. E aí? O que vamos fazer com isso? Vamos só assumir? Vamos só dizer não tenho paciência e os outros que se virem com isso porque eu não tenho paciência?
É assim? Será que não seria melhor você tentar entender as razões pelas quais você perde a sua paciência? Porque se você perde, você nunca teve, né? Quais as razões que te fazem chegar a esse nível de desequilíbrio, em que a impaciência mais impera na sua vida do que a paciência? Então, quando a gente vai fazer esses movimentos para mudar um comportamento tão simples, que é adquirir mais paciência, o que vai acontecer? Você começa a se esforçar para adquirir mais paciência, né? E aí por conseguinte, as questões que virão. A espiritualidade está vendo o teu esforço. A espiritualidade está comemorando que tu está se esforçando para fazer isso. E aí o que ela vai fazer? Vamos lá, vamos botar mais um testezinho aí para ir ficando mais forte, para ir ganhando corpo, essa paciência. Porque é só assim que a gente ganha a verdadeira paciência, que é a ciência da paz, né? Porque, irmãos, quando a espiritualidade vê o nosso esforço em querer mudar, invariavelmente eles vão colocar instrumentos para que possamos efetivamente praticar o que queremos melhorar. Não é só para ficar na teoria, eu quero ser mais paciente, eu quero melhorar nesse aspecto. Ok, aí vão vir desafios pequenos, mais modestos, mais consegue administrar, mas daqui a pouco vai começar a complicar. Por quê? Não é porque a espiritualidade tá de sacanagem contigo, não. É porque eles precisam que tu efetivamente mostre, dê o testemunho desse teu esforço de mudança. Não é um processo simples. É um processo muito complexo. E isso, irmão, se estende a tantas outras questões, tantas outras vicissitudes que nós trazemos no nosso mundo íntimo. E imagina, se a gente for querer resolver tudo isso numa encarnação, a gente enlouquece. Não tem como. É humanamente impossível. Mas uma coisa é certa: se nós não começarmos a fazer movimentos para que isso aconteça, cada vez vai ficar mais difícil a gente conseguir consolidar esses valores, consolidar esses sentimentos com maior maturidade. Porque quando a gente aprende a ter paciência, o que está efetivamente se construindo ali? Uma maturidade emocional. E com maturidade emocional, o que nós adquirimos? Maior consciência de si mesmo e consciência de que o outro pode nos afetar. Porque quando a gente não tem paciência, é a maior prova de que o que o outro faz me afeta. E o que o outro faz me afeta, então eu estou dando poder a outro para que ele me afete. E aí, como é que fica essa história? Como é que a gente muda essa dinâmica? É em todas as questões da nossa vida. É dentro do egoísmo, é dentro do orgulho, é dentro da dos nossos melindres, das nossas, às vezes, inquietações íntimas que a gente não consegue lidar com determinados irmãos. E aí vão aparecer irmãos com os mesmos padrões de comportamento, os mesmos padrões de pensamentos que vão lá te instigar a fazer, a movimentar essas questões do teu íntimo. E se tu não tiver maturidade, tu vai cair nas mesmas armadilhas. Como diz lá no Evangelho, somente lobos caem em armadilhas para lobos. E isso se estende a tudo na nossa vida. Porque se nós não tivermos consciência de que as armadilhas estão em todos os percursos da nossa caminhada evolutiva, a gente não consegue perceber que podemos cair ou não. Mas quando a gente cai, nós temos que ter consciência que a culpa não é do outro que colocou a armadilha. A culpa é a responsabilidade, não é culpa, é a responsabilidade é nossa. Porque nós caímos por erros nossos, por equívocos nossos, por imaturidade nossa. Mas, irmãos, isso é longe de ser
de uma perspectiva de chicotear. Meu Deus, como é que eu pude errar? Como é que eu pude... Não, irmão. Não é esse o nosso objetivo aqui nessas reflexões. É para que a gente olhe para nós e perceba por que nos afeta. O que verdadeiramente é o mal em nós e o que verdadeiramente é o mal no outro. Porque todos nós temos os dois contrastes. Nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E aí se caminha junto, mas precisamos estar nessa troca que vai acontecer, porque somos imperfeitos, manter o equilíbrio necessário para que as sombras não tomem conta da nossa paz interior, das nossas reformas íntimas. Porque muitas vezes o que a gente faz? Quando vê uma situação mais difícil, nebulosa, nós se afastamos, nós criamos essas dificuldades, porque entendemos que não tem como mudar, né? E aí, se achamos que não tem como mudar, ficamos nos mesmos padrões, ficamos nos mesmos comportamentos e achamos que o outro tem que mudar, que o outro tem que fazer. Não, irmãos. Uma coisa que eu aprendi e vivenciei isso na prática na minha vida. A gente só muda as coisas desagradáveis à nossa volta se a gente muda. Quando a gente muda, não tenham dúvida nenhuma que as coisas à nossa volta vão se modificando. É impressionante a dinâmica da vida. É linda, é perfeita. As coisas vão fluindo. Mas, claro, o movimento tem que começar por nós. E aí sim, a espiritualidade lá vibrando, batendo palma para nós, vai dizer, vamos lá, vamos ajudar ele, vamos ajudar esse espírito, porque ele está se esforçando e ele quer evoluir, ele quer crescer e encontrar esse despertar. E eu acho que o despertar da nossa alma está justamente em termos a capacidade de olharmos para dentro de nós. Então, irmãos, vamos para as nossas preces e irradiações de hoje. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefícios de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho os nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e teu sublime amor. Se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais.
Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando uns aos outros. Em nossos lares reine a harmonia e a paz sob a tua bênção divina. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site